Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado do petróleo, a gente falando sobre as movimentações do dia, as perspectivas também, a gente olhando a médio e longo prazo esse importante mercado que impacta as diversas outras commodities, inclusive as agrícolas. E para isso a gente conversa agora ao vivo com o Leonardo Ascencio, que é assessor de investimentos de renda variável da Etmos. Leonardo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonathan, e o prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Leonardo, queria começar falando em relação às oscilações do mercado hoje, né? A gente que tem o mercado do petróleo aí hoje em queda, né? O mercado acompanhando divulgações norte-americanas. Hoje foi um dia de reportes lá nos Estados Unidos e me parece que o cenário de atenção neste momento está mais relacionado com a demanda, né? Principalmente lá no caso dos Estados Unidos. Queria que você resumisse um pouco para a gente que o mercado do petróleo e também o financeiro hoje tem acompanhado. Legal. Hoje, né, teve a divulgação de estoques de petróleo nos Estados Unidos, tá bom? E a gente teve uma quebra, né, de 400 mil barris, um pouco mais de 400 mil barris lá nos estoques. Então, o mercado ele acabou sentindo isso quando veio o anúncio, né, dessa quebra. Teve uma pequena variação de alta ali naquele momento, chegando a próximos $107 o barril, né? Mas agora vem negociando aí na casa dos 106, 106,70, que é mais ou menos o patamar de variação aí do dia todo, né? A gente abriu próximo a esse patamar, em torno de quase 107, 106,90. Chegamos a negociar na casa dos 106, dos 105,600 e agora a gente negocia aí na casa dos 106,70. Tá bom? Perfeito. Em relação à demanda, né? Vi algumas informações, Leonardo, sobre preocupações relacionadas ao cenário da demanda por gasolina lá neste importante momento lá no mercado norte-americano, que há movimentações de carros, né? E o consumo tende a ser maior, mas me parece que as perspectivas não são tão favoráveis quanto o mercado esperava, e é isso que derrubou os preços agora mais nesse finalzinho de tarde? Agora, né, tá entrando o verão americano e então o consumo de petróleo, né, deve aumentar marginalmente nos Estados Unidos, né? E o que tem hoje a gente vê, né, um grande desafio na parte do refino, né? Então isso pode, né, causar aí trazer um pouco mais de volatilidade, né, de forma geral para o petróleo, sem saber muito as perspectivas de futuro, não somente esperando altas, né, mas sim uma volatilidade um pouco maior na casa dos 106, 100 mil pontos, 100 dólares o barril aí do petróleo. Perfeito. Leonardo, na visão de vocês da Etmos, o que a gente deve acompanhar aí ao longo das próximas semanas de variáveis impactando o mercado do petróleo? A gente que viu mais recentemente aí, né, preocupações relacionadas à demanda, justamente por conta do cenário da Covid lá na China, né, voltando de alguma forma a preocupar, né, com isolamentos, né, a gente que tem acompanhado a política de zero Covid lá, né, no gigante asiático, e também os temores de recessão econômica global. Isso, de alguma forma, até a gente viu nos últimos dias sendo diminuída essa preocupação, mas queria que você trouxesse dos dois lados da balança fundamentos em relação ao cenário altista e também esse peso negativo que eu já posicionei. Isso, Jonathan. Eu acho que para o segundo semestre aí do ano, né, a gente pode colocar as perspectivas de petróleo, como eu falei, bem volátil, né? A gente tem os estoques mundiais mais baixos, né? A gente tem uma capacidade de refino aí que está próximo ao limite e a gente agora, né, teve o lockdown na China que o mercado esperava, né, uma queda maior de petróleo, acabou não tendo essa queda tão forte como era esperado e teve a reabertura, né? É esperado um aumento ali no consumo da China, mas
tem o risco, né, de ter novos lockdowns lá e o petróleo poder ter uma queda, né, futura daqui para frente. Tirando os riscos aí, né, que podem elevar o preço, a gente tem, por outro lado, né, eu acho que um dos principais pontos de elevação do preço foi a guerra entre Ucrânia e Rússia, né, que se a gente tiver uma resolução mais próxima, pode vir derrubar o preço, né, do petróleo nos próximos meses aí daqui para frente, e também, né, uma inflação crescente no mundo todo, né? Essa inflação pode gerar uma diminuição aí no poder de compra dos consumidores, derrubando o consumo de petróleo de forma geral, tá? Então, a gente tem que ficar atento aí para vários acontecimentos que podem estar ocorrendo e mexendo, né, de alguma forma aí no preço futuro do petróleo. Leonardo, o mercado do petróleo impacta outros mercados, né? No caso das commodities, o petróleo é um importante direcionador, principalmente as agrícolas. E quando a gente olha esse mercado, como você posicionou a gente tem perspectiva ainda então de oscilação nos preços. Vimos o mercado do petróleo chegar no negativo, né, lá no início da pandemia, depois tivemos um pico de alta, né, justamente acompanhando as preocupações com relação à oferta do óleo, e você nos traz então a informação de que ainda a gente deve acompanhar um cenário de oscilação nos preços, acompanhando essas duas variáveis, né, altistas e também o lado baixista. A gente consegue, diante de todo esse cenário de incerteza, trazer um panorama de preços para o petróleo? Como é que você vê esse cenário? Ou é difícil fazer uma previsão nesse sentido? Eu acredito que seja um pouco mais difícil fazer uma previsão, tá, nos preços. Alguns analistas colocam aí o petróleo nos próximos meses em torno entre 115 a 125 dólares o barril, tá? Então, é essa a estimativa que o mercado vem trabalhando hoje dentre aí os próximos meses do ano. Perfeito, Leonardo. Bom, queria trazer para a nossa conversa aspectos relacionados à questão Brasil, né? Ainda focado no petróleo, mas aspectos internos, né? Tivemos recentemente aí informações importantes, né? Posicionamento no caso dos combustíveis aqui no Brasil, com redução do ICMS, no caso da gasolina e do diesel, né? Os estados já se movimentaram, houve redução, então, desse ICMS, né? Em um teto ali estabelecido pelo governo federal em lei, né? E os estados se movimentaram e já vemos os preços recuando aos consumidores. Tivemos também, mais recentemente, o anúncio da Petrobras em relação à queda, né? Depois de muitas semanas aí a gente acompanhando a escalada de alta nos preços, né, dos combustíveis, a Petrobras então fez uma redução no caso do preço da gasolina. Queria que você trouxesse para a gente, diante desses dados, o cenário de paridade internacional, que é o que atualmente a Petrobras segue, né, nos combustíveis aqui no Brasil. A gente tem possibilidade de novas oscilações nos preços dos combustíveis, olhando o cenário internacional, com petróleo caindo recentemente, ou a gente deve seguir atualmente nesse cenário de preços apontado pela Petrobras, já que a gente já conseguiu de alguma forma fazer os repasses? Como é que você vê isso? Sim, a gente ainda tem a chance, né, de ter novas altas daqui para frente, tá? O que está acontecendo, né? Essa queda recente de ontem foi por conta, né, da paridade internacional de preços, né? Então a gente teve um pequeno ajuste aí nas refinarias, né? Em torno de 20 centavos no preço da gasolina, né? Para acompanhar a paridade internacional no preço do petróleo, né? A gente ainda não tinha reajustado os nossos preços desde da alta do petróleo, desde a máxima atingida, né? Há mais ou menos 2 meses atrás, e agora a gente teve esse primeiro reajuste negativo, que não víamos isso desde o começo do ano, né? Faz aí praticamente 11 meses que teve um último reajuste para baixo no preço da gasolina, né? Então, a gente teve esse reajuste. Junto com isso, né, a gente teve outras
iniciativas do governo como o ICMS, né, o teto do ICMS em 18%, que também já vinha ajudando aí o consumidor, né, na hora de abastecer, e agora a gente teve também essa queda aí no preço nas refinarias, que vai ajudar ainda mais aí os consumidores. Mas, né, todo o cenário conturbado que a gente tem, o risco aí, a chance de ter novas altas, ele existe, né? A gente não pode deixar isso de lado. Claro, né? Então vamos acompanhando aí todo esse cenário, como você trouxe durante toda a sua entrevista, né? O mercado do petróleo que tem tido amplas oscilações, a perspectiva ainda assim é de a gente acompanhar esse mercado tendo essas variações sem um direcionamento claro, porque ele tem variáveis tanto positivas quanto negativas que vai depender muito do cenário macroeconômico, né, e relacionado também às questões fundamentais desse importante mercado. Leonardo, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades aí da Etmos, queremos contar com a sua presença por aqui. Obrigado a vocês, Jonathan. Fico à disposição. Obrigado. Bom, falamos aí então com o Leonardo Ascencio, ele que é assessor de investimentos de renda variável da Etmos. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre tudo de mais importante do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.